Professor, hoje o Bolsonaro se referiu ao Lula como capeta. O senhor acha que uma campanha como aquela de 1989, que a gente viveu, de demonização da esquerda, funcionaria em 2022? Olha, em primeiro lugar, eu acho importante, não digo que tenha sido a sua intenção, mas é importante destacar para os que nos ouvem que a campanha e a eleição de 1989 é algo bem diferente da situação atual, né? Era outra conjuntura, o PT era outro PT, o PT tinha um programa democrático popular. Hoje o PT tem um programa neodesenvolvimentista, e que se aproxima muito mais dos setores de centro, até de setores conservadores, né? Então, tem essa diferença importante. Agora, é fundamental, na verdade. Agora, é fato que na eleição de 1989, o Fernando Collor de Mello, contando com o amplo apoio da Rede Globo, tentou demonizar o Lula, principalmente, não só, mas principalmente com aquela história de que ele teria pressionado sua namorada ou sua ex-mulher, não me recordo, para que fizesse um aborto. E se hoje o aborto a realização de um aborto sofre um preconceito muito grande na sociedade brasileira, imagina há 30, 40 anos atrás, né? Então, houve de fato isso. O Bolsonaro vai tentar empurrar o debate para esse campo, né? Ele vai tentar empurrar o debate para esse campo porque, primeiro, porque ele não tem um programa que empolgue, né? Ele se define muito pela negativa. É característico dessa extrema-direita, né? E principalmente da extrema-direita neofascista, que eu considero ser o caso do bolsonarismo. Tem um grande historiador do fascismo italiano, De Felice, que ele diz: os fascistas ficaram muito mais conhecidos pelas dezenas de não que disseram do que pelas raras e pobres propostas que fizeram. É o caso do Bolsonaro, né? Professor, hoje o Fernando Henrique Cardoso disse que se não tiver a famosa terceira via, ele vota no Lula. Foi o Lula que foi muito à direita ou é o Fernando Henrique Cardoso que está desesperado? Fernando Henrique Cardoso está tateando para encontrar uma forma de ficar bem, né? Porque ele pisou muito na bola nos últimos tempos, né? Assumiu uma posição muito direitista, foi conivente com o bolsonarismo, na verdade, desde 2018. Eu não me recordo se ele chamou o voto no Bolsonaro, mas Não. nós podemos dizer, mas nós podemos dizer que ele foi, no mínimo, conivente, condescendente. Mas o Dória do partido dele fez o Bolso Dória, né? E foi votar com a presença do Fernando Henrique. Pois é, dentro do partido dele tinha importantes políticos que defenderam o voto em Bolsonaro. O Fernando Henrique está procurando uma maneira, e ele fala muitas vezes algo, alguns dias depois faz uma afirmação contrária. Embora no caso do Lula ele falou em março que poderia votar e agora voltou a dizer que poderia votar. Então, são 2 meses, já é alguma coisa. O professor, a TV Globo está apostando muito na terceira via. Por quê? Ela noticiou a pesquisa do Datafolha sem mencionar. Eu não sei como isso é possível, mas sem mencionar o Lula. Eles conseguiram mencionar, tanto no Jornal Nacional quanto na Globo News, a pesquisa do Datafolha, falando apenas que o Bolsonaro está frágil e talvez não vá para o segundo turno. É uma ginástica e tanto essa, hein? Eu assisti a emissão do Jornal Nacional de ontem, né? Eu fiquei perplexo. Se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. Quer dizer, eles apresentaram uma parte e a contraparte eles ocultaram. O nome do Lula está vetado lá na Globo, né? Até algumas semanas atrás não estava assim. Eles noticiaram bem as 2 grandes vitórias do Lula no STF.
Mas agora falou de eleição, parece que eles se preocuparam mais, né? Se preocuparam mais. E a coisa é tanto mais impressionante quando a gente vê o modo como o Bolsonaro hostiliza a Rede Globo, né? Então, essa é uma questão interessante. Né? Ele hostiliza o Estadão, a Folha, a Rede Globo, mas nenhum desses jornais responde à altura da hostilidade do grupo dele. Né? Professor, o Ciro Gomes tem futuro nessa eleição, na sua avaliação? Olha, na avaliação do João Santana, essa é a eleição feita sob medida para o Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes também achava isso em 2018, 2014, 2010. O João Santana publicou uma 10 pontos, 10 observações sobre a pesquisa da Datafolha, e que esses 10 pontos convergem todos eles para a ideia de que o Ciro Gomes é quem pode derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Eu acho que o Ciro Gomes, não, a julgar pela história eleitoral do Ciro Gomes e por aquilo que vemos hoje, o Ciro Gomes não chega ao segundo turno. Havendo a eleição de 2022, que é o mais provável, não é tão seguro, mas é o mais provável. E a candidatura Lula se mantendo, que também não é certeza, mas é o mais provável, a polarização vai ser Bolsonaro e Lula, e eu penso, como muitos analistas, observadores, que essa polarização exclui um candidato forte da terceira via. Né? Professor, e esses movimentos do Lula? Ele foi a Belo Horizonte, pensando no Calil como candidato, é um prefeito muito popular, candidato a governador, ele falou com o Freixo no Rio de Janeiro, e ele talvez aqui em São Paulo terá são 3 estados muito importantes, terá o Fernando Haddad como candidato, Boulos é um candidato forte em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, o Lula falou com Sarney, o Lula falou com pessoas muito conservadoras do Nordeste, costurando lá uma aliança. O senhor acha que vem Lulinha, Paz e Amor, versão 2022? Eu penso que sim. Eu penso que os movimentos que o Lula tem feito indicam de maneira segura essa orientação. Aliás, eu queria recordar uma coisa. Alguns intelectuais e dirigentes do PT, que são pessoas experimentadas e informadas, e que muito contribuem para a análise da política brasileira, mas algumas dessas pessoas vinham afirmando até 3, 4 meses atrás que o Lula, podendo ser candidato, viria agora muito mais à esquerda. Inclusive, argumentavam que ele não tinha outro caminho a não ser caminhar para a esquerda. Por quê? Porque o MDB, o DEM e os partidos burgueses tradicionais teriam fechado as portas para o PT e o Lula na medida em que fizeram o que fizeram nos anos recentes da história do Brasil. Então, o Lula não teria opção a não ser contar com os de baixo e caminhar para a esquerda. Muito bem, essa movimentação recente do Lula está revelando que esse prognóstico era incorreto, porque o Lula está procurando o Sarney, o Renan, o Pacheco, o Rodrigo Maia, etc., etc., e está sendo recebido. Ele está sendo recebido. E já existem comentários de que no meio empresarial começam a cogitar a hipótese de aceitar um eventual apoio ao Lula ou não hostilizá-lo de maneira aberta. Então, eu acho que o que nós vimos nas últimas semanas indica que sim, que o Lula vai tentar reeditar aquela política neodesenvolvimentista do seu período, agora em condições mais difíceis, né? Porque deram uma enxugada tremenda no BNDES, na Petrobras,
estão deixando um déficit orçamentário enorme, enfim, criaram a emenda constitucional número 95, que estabelece o teto de gastos. Por exemplo, você assume o governo. Para você fazer uma política econômica de recuperação, sem fazer sangrar a saúde e a educação, você estoura o teto de gastos, estabelecido pela emenda constitucional 95 do Michel Temer. Então, aí você tem que revogar aquela emenda constitucional. Já é uma iniciativa política traumática, porque um governo de centro-esquerda, que é o campo no qual o Lula se situa, um governo de centro-esquerda tentar mexer na Constituição, isso já provoca um certo alarido nos setores conservadores. Além disso, você precisa de maioria qualificada em 2 turnos no Congresso Nacional. Ou seja, você vai gastar um ano político para revogar essa emenda. E não tem outro caminho, porque tem que revogar. Então, veja, ele vai tentar reeditar em uma situação bem mais desfavorável. O risco que ele corre é que os resultados obtidos venham a ser, caso ele se candidato, aliás, tem que fazer algumas ressalvas, caso haja eleição, caso ele seja candidato e caso ele vença, ele vai obter resultados bem menos favoráveis e animadores, né? Pode ser que aconteça justamente isso, do que ele obteve nos seus 2 mandatos na década de 2000. Mas, professor, tem uma coisa no horizonte que me parece bem diferente também. O apetite da China por matérias-primas e do mundo retomado da pandemia, parece que nós vamos ter um novo ciclo, um boom de commodities, que é a única coisa que o Brasil produz hoje. O Brasil foi detonado de forma que ele produz isso. Essa é a dificuldade da análise prospectiva, né, Zenha? Isso pode acontecer. Se isso acontecer, será um fator favorável muito grande. Mas, no plano interno, a situação é bem mais desfavorável. Eu citei a emenda constitucional 95, mas existem muitas outras coisas. Por exemplo, toda a reforma trabalhista do Temer, toda a reforma da Previdência do Bolsonaro vai permanecer tal e qual? E o Banco Central Independente? E o Banco Central Independente, bem lembrado. Então, no plano interno, as dificuldades são muitas. E o antipetismo organizado, que não havia, como existe hoje, em 2002 nem em 2006, né? Apesar daquela mobilização do chamado mensalão. Né? Não havia, nos termos que existe hoje, um movimento neofascista, porque, veja bem, o Bolsonaro derrotado não significa que o bolsonarismo vá se extinguir. Isso daí é uma coisa, creio que, mais ou menos óbvia. Ele vai sofrer um baque importante, mas ele pode permanecer ativo e forte, né? Porque toda a sociedade brasileira, em diferentes níveis e segmentos da sociedade brasileira, nós temos já há alguns anos indicadores de que ela caminhou para a direita. Então, você vai se defrontar também com uma oposição no movimento social mesmo, né, mais forte. Então, resumo da ópera do que eu falei. Eu acho que o Lula vai, sim, tentar reeditar aquela política bem moderada, um neodesenvolvimentismo bem moderado, e em condições bem mais desfavoráveis agora, tanto econômicas quanto políticas, no plano interno. Concordo com você, se fez bem de lembrar a situação internacional. Isso pode ser um fator favorável. Professor, o senhor falou 2 vezes, colocou em dúvidas as eleições de 2022. Por que o senhor está tão reticente quanto ao fato de que talvez elas possam não acontecer? Olha, eu acho que o mais provável é que aconteça. Mas nós já vivemos, pelo menos, um período, uma conjuntura,
ou vamos usar uma outra expressão, já vivemos um momento no governo Bolsonaro em que foi clara a tentativa deles de dar um golpe de Estado. Foram os meses de março, abril até maio do ano passado, 2020. Ele chegou a consultar os ministros militares sobre destituição a mano militar, né, dos ministros do STF. E o que a imprensa noticiou, e nunca nem o ministro militar, nem o Bolsonaro, nem ninguém desmentiram, foi que um desses ministros, que agora eu não estou lembrando quem foi, ponderou que não era o momento. Ou seja, não foi uma questão de princípio, de valorização da democracia, nada disso. Foi porque achou que a correlação política de forças não era favorável. Não é o momento para isso, teria dito esse general. O Bolsonaro é sabidamente um autoritário. Né? Ele vive denunciando aquilo que ele acha que são limitações ao poder executivo e que, no entanto, são previsões constitucionais. Né? O legislativo tem suas funções, o STF, o judiciário também, mas ele não aceita interferência, ele quer realmente as mãos livres para agir. Né? Ele quer viver um regime de autocracia. Então, ele já demonstrou isso naquele período. Mais recentemente, agora, neste ano, ele já fez várias ameaças. E o que é perigoso? A oposição liberal e conservadora, seja no STF, no Legislativo ou na grande imprensa, Estadão, Folha, TV Globo, ou Jornal O Globo, não reagem à altura. Ontem ele afirmou, só Deus me tira daqui. Há poucos dias ele afirmou, ou é voto de cédula, ou não vai ter eleição. Que reação que houve a isso? Não é? Então, isso faz, sim, com que a gente tema o pior. Porque, juntamente com o Bolsonaro, tem um grupo militar que, na minha análise, está 100% fechado com ele. Eu não partilho aquela opinião de alguns observadores e analistas, segundo a qual os militares estariam... Primeiro, que os militares seriam muito bem preparados, ao contrário do Bolsonaro, que seria um idiota. Eu concordo com 50% dessa frase. O Bolsonaro, de fato, é um idiota. Agora, os militares são bem preparados porque vejam as coisas que diz e escreve o Mourão e vejam as coisas que eles fazem. Vejam o que o Pazuello fez no Ministério da Saúde. Entregou vacina da Amazônia, no Pará, cometeu os erros mais elementares de logística, atividade na qual ele seria especializado. Professor, os militares... eu costumo dizer para meus leitores o seguinte: nós estamos agora, por causa da liberdade de imprensa e da ausência de censura aberta, pelo menos, experimentando como foi a ditadura militar desses anos todos. Só que agora a gente sabe da incompetência deles, abertamente. Eles são muito incompetentes, são muito mal preparados, incompetentes. O Pazuello não consegue falar sem ler, não se enrola nas entrevistas, ele necessita fazer pronunciamento, porque entrevista ele não consegue dar. Então, o mal do qual padece o Bolsonaro, padece também o grupo militar. O grupo militar não é fascista no sentido técnico da palavra. Fascista no sentido técnico e exato do conceito é o Bolsonaro e o bolsonarismo. É aquele movimento autoritário, pró-ditadura, anti-esquerda, que mobiliza a massa, que tem uma base de massa reacionária, que é o bolsonarismo. Os militares não, eles almejam, se forem implantar uma ditadura de tipo tecnocrático, burocrático, sem mobilização política, que foi o que eles fizeram no Brasil durante 20 anos, que nós conhecemos esse tipo de regime político, que é a ditadura militar do século XX, no qual as Forças Armadas, como instituição, controlam o poder de Estado e desmobilizam politicamente a sociedade. Então, tem diferenças entre o grupo militar e o bolsonarismo?
nesse nível, nesse nível. Mas uma outra unidade muito importante entre eles é que ambos são antidemocráticos. Tudo que o Bolsonaro fala contra a democracia, o general Mourão escreveu e publicou na Folha, publicou no Globo, no Estadão, mais de uma vez. Agora, o massacre em Jacarezinho. O Mourão disse a mesma coisa que o Bolsonaro, afirmou a mesma coisa que o Bolsonaro. Mereceram morrer porque eram bandidos. Então, esse é um motivo a mais para temer. Não só o Bolsonaro ameaça a democracia, como nessa política ele conta, sim, com o apoio do grupo militar. Eu queria também aventar uma outra hipótese oposta a essa, que se trata do seguinte: a deposição do Bolsonaro. O impeachment do Bolsonaro não me parece o mais provável, mas também não é impossível, principalmente se olharmos para o que está acontecendo agora na CPI e para tudo que vem acontecendo na economia e na situação sanitária do país. Então, queria deixar também essa observação para a nossa reflexão.